estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Neste vídeo vamos falar sobre a arte do bem falar, a retórica, a lógica. Vamos entender esses instrumentos importantes do discurso, do pensamento, da expressão. Vamos lá? Para você, falar bem é uma habilidade importante? Você conhece pessoas que se expressam bem e que sabem convencer os outros por meio de seus argumentos? Geralmente, as pessoas que falam bem, elas cativam, elas conquistam, elas exercem muitas vezes papéis de liderança. Falar bem, se expressar bem as suas ideias, as suas opiniões, é uma qualidade admirável, concordam? Não basta saber pensar, isto é, saber utilizar a razão para dar sentido ao mundo, questioná-lo, compreendê-lo. É preciso também saber comunicar, expressar pensamentos, isso é fundamental. O ser humano é o único animal que busca dar sentido para a sua existência, dar sentido para o mundo, entender, questionar, explicar o porquê de todas as coisas. Mas quando nós expressamos essas ideias, elas ganham ainda mais sentido. E é justamente isso que compõe a chamada arte do bem falar, a retórica, em grego aqui, retorike, tá? Retorike, na Grécia Antiga, nada mais era do que o conjunto de técnicas antigas que compunham a atividade política, filosófica e cultural da chamada polis grega. Então, era uma técnica e uma arte muito importante. Aliás, era uma arte fundamental. Por quê? No contexto aqui de formação da Grécia Antiga, de desenvolvimento da Grécia Antiga lá da cidade de Atenas, o que nós temos? Nós temos a filosofia, a política e tudo isso dependia de um discurso que sustentasse a concepção cultural dos gregos, tá? Então a gente tem aí a união entre filosofia, o desenvolvimento da política e tudo isso vai depender totalmente da capacidade humana de expressar as suas ideias. A gente tem que lembrar da democracia grega. A democracia grega é uma democracia que tem características diferentes da nossa democracia hoje. A democracia grega era uma democracia participativa. Todos os cidadãos tinham igual possibilidade de irem para o espaço público discutir política, discutir os rumos da cidade, a organização da cidade. Enquanto a nossa democracia hoje é uma democracia representativa, nós escolhemos um representante político através do voto. E quando eu voto em alguém, o que eu faço? Eu empresto a essa pessoa o meu direito de fala, eu dou a ela, eu empresto a ela a possibilidade de se expressar por mim. Então, a retórica, já que todos os cidadãos tinham igual poder de ir para o espaço público, falar, expressar as suas ideias, a retórica era um conhecimento fundamental, era um conhecimento aí, uma virtude, uma qualidade, uma competência muito importante, tá? Aristóteles, então, filósofo grego, vai teorizar sobre isso. Ele escreve um livro chamado Retórica, em que ele se ocupa da arte da persuasão, do discurso feito em público com fins persuasivos. E para Aristóteles, a retórica, a capacidade de persuadir os outros, deve ter um compromisso com a verdade. É por isso que ele diz o seguinte: persuadimos pelo discurso quando mostramos a verdade, ou o que parece verdade, a partir do que é persuasivo em cada caso particular. O que o Aristóteles está dizendo aí? Ele está dizendo que a gente não consegue convencer os outros com argumentos fracos, com argumentos frágeis, com mentiras, com falsas ideias, tá? E para isso ele desenvolve então a lógica como essa capacidade, esse instrumento que nós podemos utilizar para dar mais sentido naquilo que nós falamos, tá? Para Aristóteles, a lógica é um instrumento para se alcançar o conhecimento verdadeiro. Já a retórica, ela não pode nunca andar isoladamente. A retórica, ela depende da lógica, elas caminham juntas, tá? E a lógica, ela tem relação com um discurso coerente,
com um discurso não contraditório, consistente, sem falácias, sem invalidação, então precisa ser um discurso legítimo, tá? Então nós utilizamos também a lógica no nosso dia a dia quando nós queremos convencer alguém de alguma ideia. E a gente usa isso o tempo inteiro. Sempre que eu me expresso, eu estou buscando convencer os outros e para isso nós utilizamos a lógica. Bom, nesse vídeo nós falamos sobre a retórica, a lógica, a arte do bem falar, as técnicas para o bem falar. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!